Olá, pessoal. Boa noite a todos. Iniciando a gravação, aula do nosso curso de formação continuada. O pessoal vai entrando. Elaine acabou de entrar, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre tempo de contribuição, certo? Eu vou aqui. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver quem é que está entrando aqui para eu poder colocar. Aqui. Me digam aí se vocês estão vendo a apresentação aí. Sim. Pronto, perfeito. Então hoje nós vamos falar sobre... Oi, pois não? Tá vendo direitinho, né? Tá até bem animada assim. Joia. É bem interessante isso aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo, inclusive, botar melhor assim aqui. Pronto. O que a gente vai tratar hoje? A gente vem tratando de advocacias em áreas muito específicas, né? Falamos da advocacia nos outros módulos, falamos da advocacia na área rural, falamos da advocacia relacionada a atividades especiais, e, em especial, hoje falaremos sobre a contagem do tempo de contribuição. Uma advocacia que muitas vezes é voltada a fazer um garimpo na vida do trabalhador em busca de tempo de contribuição mínimo para uma aposentadoria, né? A gente sabe que em determinadas realidades do país nós não temos uma quantidade muito grande de clientes rurícolas ou clientes que trabalhem em atividades rurais, mas inevitavelmente, onde tem alguém no Brasil que exerça uma atividade profissional, vai ter alguém que necessite do reconhecimento de um tempo de contribuição para a sua aposentadoria, para o seu auxílio-doença, né, se ele quiser comprovar um tempo de carência ali de 12 meses. Então, basicamente, a gente trabalha na grande maioria dos casos, com peregrinação, com um garimpo em torno do tempo de contribuição, né? Poxa, será que eu consigo um tempo de contribuição maior aqui, outro ali? Como é que eu faço para provar isso? A gente teve, inclusive, um módulo específico que eu falei de prova, mas com o decreto 10.410, né, agora de 2020, houve a necessidade de alguma formatação aí acerca desses conceitos, para que a gente também esteja apto a advogar em causas que envolvam exclusivamente a contagem do tempo de contribuição do trabalhador, certo? Nós não temos mais a aposentadoria por tempo de contribuição, mas uma série de regras de transição, que inclusive será objeto de nossa próxima mentoria, né? Exigem um tempo de contribuição que era o tempo de contribuição da aposentadoria antes da reforma, de 35 anos de tempo de contribuição para o homem, 30 anos de tempo de contribuição da mulher. Então, contar tempo de contribuição é muito importante para o segurado. Por isso, a gente precisa visualizar bem as condições para o reconhecimento do tempo de contribuição, ok? Basicamente, o que a reforma fez e o que o decreto 10.410 fez foi prestigiar as informações que estão presentes no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. A partir da reforma, antes, obviamente, era importante o CNIS, mas a partir da reforma ele passou a ter uma importância vital, porque a regularidade do CNIS vai facilitar a vida do segurado no momento da concessão de sua aposentadoria. E o próprio decreto 10.410 ressalta que o procedimento para a regularização do CNIS não necessariamente precisa ser feito no momento do requerimento do benefício. Aliás, pode-se solicitar a qualquer tempo a alteração, a modificação, a inclusão de um dado ou uma informação no CNIS, mesmo que você não tenha, naquele momento, interesse em requerer um benefício. Isso
é relevante, a gente viu quando tratou da advocacia na área rural, principalmente para o rurícola, né? O rurícola, o trabalhador rural, ele precisa estar atento às informações que vão para o CNIS, porque anualmente esse CNIS é atualizado. Todo ano deve haver uma atualização do CNIS acerca das atividades do segurado, que é rurícola, né? Isso vai ser essencial no futuro para a aposentadoria dele. Então, o artigo 19 do Regulamento da Previdência Social, sempre que eu me referir ao Regulamento da Previdência Social, é o Decreto 3.048, ele diz que os dados constantes no CNIS, relativo a vínculos, remunerações e contribuições, valem como prova de filiação à Previdência Social, evidentemente, mas principalmente como tempo de contribuição e salários de contribuição. Por que eu digo que tempo de contribuição e salário de contribuição é relevante? Tempo de contribuição, porque todo benefício eu preciso ter um tempo mínimo de contribuição, exceção feita aqueles benefícios, né, acidentários, que exigem apenas a filiação. E salário de contribuição, porque o meu benefício será calculado efetivamente sobre os salários de contribuição. E a gente vai ver lá na frente que não é todo o salário de contribuição que será reconhecido como tempo de contribuição para fins de um benefício previdenciário. Então, a gente tem que se atentar também para o valor desse salário de contribuição, uma vez que a legislação permite que a gente faça alguns ajustes nesse salário de contribuição para alcançar o mínimo exigido pela Previdência Social, a fim de contar aquele mês especificamente como tempo de contribuição. Então, o CNIS vai nos dar essa condição de verificar não somente a filiação à Previdência Social, mas o tempo de contribuição do trabalhador e o salário de contribuição. Ah, professor, você está dizendo então que se no CNIS não tiver uma informação acerca de um tempo de contribuição do meu cliente, ele não vai conseguir se aposentar? Não estou dizendo isso, porque a gente sabe que existem meios de prova de tempo de contribuição que muitas vezes o INSS não admite, né? O INSS, então, rechaça um pedido de retificação do CNIS, prejudicando o trabalhador. Evidentemente, em todas essas situações em que o INSS se mostrar resistente em alterar o CNIS, incluir um tempo de contribuição no CNIS, a gente vai judicializar, seja através de uma ação declaratória do tempo de contribuição, seja através de uma ação de concessão de benefício previdenciário. Mas, fazendo uma previsão a longo prazo, é sempre bom você ter o CNIS regular, você ter o CNIS todo de acordo. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos seus clientes não vai lhe procurar antes. A maioria dos seus clientes vai lhe procurar no momento de requerer o benefício. Mas não podemos deixar de pensar que a regularização do CNIS é um serviço que pode ser prestado pelo advogado antes do direito ao benefício. Então, um cliente vem lhe procurar e diz o seguinte: olha, doutor, eu quero me aposentar. Eu acho que eu tenho tempo de contribuição suficiente para a minha aposentadoria. Você verifica que ele não tem. E você verifica que ele não tem porque um tempo de contribuição não foi contado no CNIS. Mas mesmo que você coloque esse tempo no CNIS, ele ainda assim não vai ter tempo para uma aposentadoria programada, por exemplo, que exige 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de tempo de contribuição para o homem. Digamos que ele tenha 10 anos. Com esse tempo que ele tem, aí 2, 3 anos de tempo de contribuição, ele não vai alcançar 15, ele não vai alcançar 20 anos de tempo de contribuição. Mas você não vai deixar esse cliente sair do seu escritório de mãos abanando, né? Dizendo, poxa, venha daqui a 5 anos, venha daqui a 10 anos que eu faço sua aposentadoria. Não é assim, né? É um ativo importante para o seu escritório você ter serviços que são de menor monta, serviços mais simples, que dão um resultado mais rápido para que você possa se manter em curto prazo, né? Apesar das ações previdenciárias serem bastante rápidas,
Tem gente aqui que já está tendo resultado da ação judicial que ajuizou durante o curso, né? E o curso não chegou nem na metade. Então, vocês imaginem como é rápido o procedimento judicial. Meus pêsames à Priscila, né? Porque na Bahia o tempo é um pouquinho mais devagar. Mas nós precisamos... não estou sendo preconceituoso, é porque é fato. Né? Priscila, me ajude nesse sentido. Tô sofrendo. Então. Tô sofrendo. Né? Não estou falando com nada contra o baiano. A justiça baiana realmente é mais lenta. Mas vai dar certo, vamos na fé. Vai na fé. Mas nesse período, enquanto não sai a ação, veja, a ação da Priscila vai demorar, vai vir grande, vai vir imensa. Né? Porque tem juros, tem atrasados, tem bastante coisa para receber. Mas até lá, precisa se manter o escritório. Né? Você precisa ter um dinheiro circulando. E aí, oferecer esse serviço, é o seguinte, olha, eu vejo aqui que você tem 2, 3 anos que não estão no CNIS. A gente pode regularizar esse CNIS administrativamente. E aí o faz com base no artigo 19, parágrafo 1º do Decreto 3.048, que diz que o segurado poderá solicitar a qualquer tempo a inclusão, exclusão, ratificação ou a retificação de suas informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente do requerimento de benefício, exceto na hipótese prevista no artigo 142, observado disposto nos artigos 19b e 19c, certo? Esse artigo 142, ele vai tratar especificamente da justificação administrativa, certo? Que a justificação administrativa, como meio de prova para o tempo de contribuição, precisa ser feita quando for solicitado o benefício. Mas até lá, em relação a todos os outros períodos que não necessitam da justificação administrativa, né, que a gente já tratou também da justificação administrativa aqui, eles podem ser provados mediante documentos, né, mediante solicitação de pesquisa, né, em sindicato. A gente vai ver como é que faz essa prova. Então, observe, sempre que o regulamento da Previdência Social ou a legislação previdenciária em geral exigir prova, você tem que fazer a prova do tempo de contribuição, você tem que fazer a prova do tempo especial, você tem que fazer a prova do tempo rural. É um serviço que o advogado pode fazer, porque o advogado deve ser especialista em realizar de maneira mais adequada a prova. Tudo que a gente faz aqui é para que vocês tenham consciência acerca do que é necessário em termos de prova, certo? E afinal de contas, como é que a gente vai provar o tempo de contribuição? Né? Lembrando, a gente não pode usar a justificação administrativa, porque a justificação administrativa é feita no momento do requerimento do benefício, certo? No momento que você vai requerer o benefício. Bom, você pode fazer isso através da própria CTPS, está no artigo 19A, certo? 19A do Decreto 3.048, eu não coloquei aqui. Através da própria CTPS, da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Carteira de Trabalho e Previdência Social é um documento que vai garantir pelo menos o tempo de contribuição. No mínimo, o tempo de contribuição ele garante. Se tiver anotação de alteração de salário, algumas novas CTPS não tem isso, mas antigamente era bastante comum a gente ver alguns vínculos em que na parte de trás da CTPS, nas últimas folhas lá, o empregador colocava as alterações de salário. Aí é ótimo que você tem também, dessa forma, como provar a remuneração do trabalhador. Né? O contrato individual de trabalho, que era bastante usado, o contrato individual de trabalho, é usado, obviamente, no regime seletista, mas nos contratos temporários de trabalho, né, você faz o contrato individual, era usado muito pelas universidades, né, para contratação temporária, era feito contrato individual de trabalho. Esse contrato
é válido como reconhecimento de vínculo. E o contrato de pequeno prazo. O contrato de pequeno prazo é aquele contrato que o segurado especial, o Rurícola, faz contratando outro segurado especial naquele prazo de 120 dias. Né? Na verdade, o contrato de pequeno prazo, se você faz com o segurado especial, para que ele não perca a condição de segurado especial, é por 60 dias. Então, um segurado especial pode contratar 2 segurados especiais por 60 dias, cada um, né? Os 2 juntos, no mesmo período, mas os contratos têm que ser de 60 dias, para que eles não percam a condição de segurado especial, certo? Então, esse é o contrato de pequeno prazo que faz referência à legislação. A carteira de férias, a carteira sanitária e a de matrícula, ou a carteira de contribuição, tudo isso são documentos muito antigos, certo? Que existiam. A carteira sanitária normalmente era cobrada de empregados que exercem suas atividades em regiões endêmicas, né? Tem doenças endêmicas. Ou a caderneta, carteira de contribuição dos antigos institutos de aposentadoria e pensão. Aqueles que pegaram lá o nosso curso de Direito Previdenciário sabem que na evolução da Previdência Social não surgiu imediatamente um órgão central, né? Nós tínhamos vários institutos de aposentadorias e pensões, cada categoria profissional, as principais categorias profissionais, estavam contempladas com o seu instituto de aposentadoria e pensão. Evidentemente, a contribuição que é feita para esses institutos vale também para o INSS. Caderneta de inscrição visada pela Capitania Superintendência de Desenvolvimento da Pesca ou Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Isso para o trabalhador avulso ou para o trabalhador segurado especial, né? Aquele que trabalha com pesca, aquele que trabalha com extrativismo ali, marisco, né? E o Departamento Nacional de Obras contra a Seca também faz contratação temporária. Essa caderneta de inscrição, ela é o documento hábil a comprovar que você exerceu uma atividade naquele departamento ou para aquele departamento. Contrato social da empresa ou similar. Por que similar? Porque existem pessoas jurídicas que não são formadas por um contrato social. Por exemplo, uma associação, né? Só o fato de eu ser associado me dá direito a contar aquele tempo como tempo de contribuição? Não. Lembrem que, assim como no contrato social, tem que haver uma remuneração pelo trabalho do sócio, né? O sócio de uma pessoa jurídica, se exercer uma atividade de direção, se exercer uma atividade de gerência dessa pessoa jurídica, recebe uma remuneração. Ele é remunerado na forma de prolabore. Assim como associações também podem prever remuneração aos seus diretores, ao seu presidente. Essa remuneração faz com que haja o recolhimento o dever de recolhimento para a Previdência Social, lembrando que o segurado nessa condição, ele é contribuinte individual, certo? Ele é contribuinte individual, ele não é empregado da empresa que ele é sócio, por exemplo, né? Ele é contribuinte individual. Então, o contrato social da empresa ajuda. Agora, se você tem um contrato social, você estabeleceu uma data de início. Se você tem um estatuto social, como é o caso da associação, você tem uma data de início. E onde está a data final, né? Então, o contrato social só não basta. Você precisa do contrato social e do distrato social, certo? Se você não tem informações sobre as contribuições, veja, isso é um erro muito comum do advogado. Achar que apresentando o contrato social vai ser suficiente. Se você não tem as contribuições lá no CNIS, se você tiver no CNIS, maravilhoso. Maravilhoso. Mas se você não tem no CNIS essa informação, você vai precisar do contrato social. E aí você precisa da data de início e da data de fim. Você vai precisar do distrato. E se ele for atualmente
Se ele ainda for sócio da empresa, ele ainda é gerente da empresa. Então, eu não tenho distrato. Você não tem um distrato, mas você tem condições de fazer o recolhimento retroativo dessas contribuições individuais para poder contar como tempo de contribuição. Lembrando que, para efeito de carência, ele tem que ter feito a primeira contribuição em dia, certo? Para efeito de carência, ele tem que ter feito a primeira contribuição em dia para poder as outras servirem para carência também. Se ele não fez isso, ele pode até contar como tempo de contribuição, contribuição anterior, mas ele não vai poder contar para fins de carência. Claro? Professor, Pois não. professor, desculpa. É muito comum no começo da carreira o advogado ser associado do escritório, ao invés de ser Sim. sócio, né? Uhum. É a mesma regra aí que o senhor falou? Não. O associado, ele é um contribuinte individual. Ele é um trabalhador autônomo. Ele não está no contrato social. Via de regra, ele não precisa estar. Alguns escritórios até colocam no contrato social. Mas o associado, ele tem um contrato de associado. É feito um contrato de associado, é registrado na OAB. Isso é importante, é registrado na OAB. Então, você tem como provar que teve uma filiação à Previdência Social. Agora, tem que haver a contribuição, porque ele é contribuinte individual. A obrigação é dele de fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. Certo? Se esse indivíduo ele se associa a um escritório, por exemplo, em janeiro, mas só passa a contribuir em junho, Sim. esse prazo que ficou para trás, ele perdeu. Esse prazo ficou para trás, ele perdeu para fins de carência. Ele pode contribuir retroativamente. Aí vale como tempo de contribuição. O que a gente está tratando aqui é de tempo de contribuição. Mas a carência só conta a partir de junho para frente. Exatamente. Carência de junho para frente. Beleza. Ok. O certificado do sindicato ou do órgão, órgão gestor de mão de obra, para o trabalhador avulso. Lembrando, quem é o trabalhador avulso? Aquele trabalhador portuário, no caso do trabalhador rural, que é contratado por intermédio do sindicato. E quem faz o recolhimento é o próprio órgão gestor de mão de obra, no caso do portuário. Então, quem emite o certificado da contribuição do pagamento da remuneração é o órgão gestor de mão de obra. Não é o tomador de serviço, que normalmente não tem nenhuma ligação com o trabalhador. No caso dos trabalhadores avulsos não portuários, o sindicato emite também o certificado, apesar de não ser obrigação do sindicato recolher a contribuição. Quem recolhe a contribuição é o tomador de serviço. No caso do trabalhador avulso não portuário. Trabalhador avulso portuário, quem faz o recolhimento é o órgão. Então, se você tem o certificado, fica ainda mais fácil você ter lá a relação das contribuições previdenciárias que foram recolhidas. Algo que eu uso muito é o extrato do FGTS. Isso eu uso demais. Por quê? Porque o FGTS, não sei se vocês recordam o conhecimento, o FGTS era visto pelos empregadores como algo muito perigoso, porque a prescrição era trintenária, né? A prescrição é trintenária pelo não recolhimento do FGTS. Então, esse prazo trintenário colocava os empregadores com muito medo. Então, os empregadores muitas vezes faziam o recolhimento do FGTS, mas não descontavam o INSS. Não faziam o pagamento da contribuição patronal, né? O FGTS também era alíquota menor, né? Vou explicar. Então, é muito mais fácil você ter a informação acerca da remuneração do trabalhador no extrato do FGTS do que no CNIS. É também uma possibilidade que você tem de reconhecer o tempo de contribuição, né? Bom, se ele fez recolhimento do FGTS lá em 1977, né? Em 1977 fez o recolhimento do FGTS na empresa. Mesmo que ele tenha pulado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses e tenha feito outro recolhimento do FGTS, você tem como, através do confronto entre a carteira de trabalho
e o extrato do FGTS, dizer que durante todo esse período ele de fato trabalhou e teve uma remuneração que não pode ser menor do que a remuneração descrita lá no extrato do FGTS. Então você compõe um quadro fático bem interessante com um extrato do FGTS, que é um documento fácil de se obter. Mais fácil até do que todos esses outros, à exceção da CTPS, né? Mais fácil do que os outros que a gente mencionou agora. Recibos de pagamento, vale para autônomo, né? O recibo de pagamento de autônomo é um documento fiscal também, né? Uma vez emitido através da municipalidade, ele tem a descrição da remuneração e do salário de contribuição, então o recibo de pagamento pode ser utilizado. Agora, é bastante chato trabalhar com recibo de pagamento, porque recibo de pagamento normalmente de um mês, né? Cada mês você tem um recibo de pagamento. Então, imagine buscar 35 anos de recibo de pagamento autônomo, quão complicado não é, né? Declaração da Receita Federal, quanto principalmente a parcelamento, certo? Se você está devendo uma determinada quantia de contribuição previdenciária na Receita Federal e faz um parcelamento, é a Receita Federal que vai dizer quais são os meses que estão dispostos nesse parcelamento. Lembrando que, segundo disposição do decreto 10.410, só vale contar o tempo de contribuição que é objeto de parcelamento depois de você quitar o parcelamento. Você não pode fazer antes. Você não pode fazer o parcelamento e pedir que seja contado o tempo de contribuição no INSS, certo? Receita Federal do Brasil declara, olha, de 2010 a 2015, está aqui, é objeto de parcelamento, porém, o contribuinte não quitou. Não adiantou nada. Você tem que quitar para poder somar esse tempo de contribuição no seu benefício. No seu CNIS, desculpe. Certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional com documentos que comprovem que ele, de fato, trabalhou nesse órgão de fiscalização profissional. É o CREA, CRM, né? São entidade de fiscalização profissional. Todos esses documentos aqui, veja, é uma forma que o advogado tem para comprovar, de fato, o exercício da atividade profissional, e alguns deles nos dão a possibilidade de comprovar também o salário de contribuição. Mas o próprio requerente pode solicitar que o INSS realize uma pesquisa em seu banco de dados. Então, sempre que você vai pedir a alteração de um CNIS, a retificação de um CNIS, você tem que solicitar também que o INSS realize em seu banco de dados uma pesquisa. Por exemplo, pode ter lá no INSS informação na RAIS, né, a Relação Anual de Informações Sociais, sobre o trabalho do requerente. Pode ter lá nos documentos referentes ao ambiente de trabalho do segurado, a informação de que aquele segurado trabalhou para aquela empresa, né? Pode ter lá registrado informações sobre as contribuições como autônomo, né? Pode ter uma certidão de tempo de contribuição. Certidão de tempo de contribuição é apta também para comprovar o tempo no serviço público, né? Então, tudo isso pode ser feito através de pesquisa no INSS. E, às vezes, a gente se surpreende, viu, com essa pesquisa. Muitas vezes, o próprio cliente não lembra desse período e, quando o INSS faz a pesquisa, descobre lá uma contribuição que ele nem imaginava que tinha feito, né? Às vezes, um contrato que fez esporádico. Eu trabalhei como contribuinte individual, trabalhador autônomo para a empresa lá, nem sabia que ele tinha feito o recolhimento. Professor é muito comum. A gente, como professor, é chamado para dar aula de pós-graduação, e às vezes a pós-graduação recolhe, fica para nós, às vezes recolhe o INSS e às vezes não recolhe. Você não sabe. Quando vê lá, está lá o recolhimento do INSS de uma pós-graduação, né? Que você fez lá 3, 4, 5 módulos, está lá 3, 4, 5 meses que você nem imaginava que teria no seu CNIS, certo? Ou nessa pesquisa se descobre. Ok?
E se eu não tiver documentos contemporâneos, né? Se eu não tiver documentos que demonstrem que aquele tempo de contribuição existiu e sejam contemporâneos. Porque o documento contemporâneo, de fato, né, não sejamos ingênuos. Mesmo no âmbito judicial, o documento que é produzido depois do fato não tem a mesma força, certo? Não tem a mesma... não convence da mesma forma. Então, o documento contemporâneo, aquele velhinho, aquele documento rasgadinho, né? Ele tem uma força maior para comprovar o tempo de contribuição do que um documento que foi produzido ontem para fazer o requerimento, né? Mas a legislação permite que determinados documentos sejam utilizados para comprovar tempos pretéritos. É o caso do parágrafo 4º do artigo 19, que diz, lembrando, sempre do Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048, na falta de documento contemporâneo, podem ser aceitos declaração do empregador ou de seu preposto, a declaração do empregador. Agora, muita atenção para essa declaração do empregador, viu? Reconheça a firma. Reconheça a firma. Não pode ser um documento particular. Porque o INSS questiona. Afinal de contas, ele era o empregador ou não era o empregador? Certo? Então, não basta aquele carimbo da empresa. Muitas vezes a empresa está fechada. Ah, mas eu consigo uma declaração do empregador, certo? O empregador assina, ele tem o carimbo da empresa ali na gaveta, ele pega, carimba, o sujeito deixa, maravilhoso, estou com a declaração do empregador. Mas, por via das dúvidas, pergunte para o empregador, vem cá, tem firma onde? Para eu poder reconhecer, reconhecimento de firma basta para comprovar aquele tempo de contribuição. Atestado de empresa ainda existente, ou certificado, ou certidão de entidade oficial, dos quais constem os dados previstos no caput, ou seja, dos quais constem informações sobre remuneração, tempo de contribuição, né, e filiação à Previdência Social. Okay? Esses são os dados que estão no caput, que podem estar no certificado, numa certidão da entidade oficial. Por exemplo, eu posso ter um preposto de uma empresa cadastrado na Secretaria da Fazenda do município. Pronto, o cara é preposto. Agora, por exemplo, nesse mundo digital que a gente vive, o Tribunal de Contas, os órgãos fazendários, eles têm uma relação muito próxima com o contador, por exemplo, da empresa. Né? Ele é o cara que está lá com o certificado digital. O certificado digital da empresa autoriza um contador que tem outro certificado a acessar os dados. Você pode pegar uma certidão da Secretaria da Fazenda dizendo, olha, ele realmente trabalhou na empresa, tanto que ele fazia a contabilidade da empresa através do seu certificado digital. Né? É algo que é válido, é perfeito de prova e tem natureza oficial. Tem natureza oficial. Tribunal de Contas, né, como eu estava explicando, eu tenho... sou cargo comissionado em um município daqui e tenho um certificado digital da entidade. Então, eu faço a movimentação toda lá, verifico o processo, respondo e tal. Para eu provar que fui cargo comissionado nesse período, é bastante fácil para mim. Mesmo que o município é danado para fazer isso, mesmo que o município não faça o recolhimento para a Previdência Social, eu tenho como provar que naquele período eu movimentava, acessava o sistema do Tribunal de Contas da União. Ele me autorizou a fazer isso. Né? Entidade oficial dos quais constam os dados previstos no caput, desde que extraído de registros existentes que serão confirmados pelo INSS. Isso é de praxe, né? O INSS confirma as informações. Na forma prevista no parágrafo 5º, exceto se fornecidas por órgão público. Fornecido por órgão público, evidentemente, tem fé pública, né? E aí não há necessidade de consulta por parte do INSS. Documentos Professor, públicos, pois não? Diga aí, Ricardo. Desculpe, perdão interrompê-lo. É acerca desses cargos de confiança em municípios.
Eu tenho um caso que o município começou com um regime seletista. Eles faziam um contrato de trabalho, né, e assinavam a carteira da pessoa com cargo de confiança contratada, né, por CLT. Estava lá no contrato CLT. Aí depois fizeram uma lei municipal e saiu de contrato por CLT e ficou contratado como, não sei se Estatutário. portaria, né, portaria, alguma coisa assim. Cargo comissionado, né, cargo comissionado. Era cargo comissionado mesmo ou era estatutário? Era cargo comissionado no município, estatutário, é porque eles fizeram uma lei. Eu não entendo, perdão, desculpa. Perdão. O cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração. Normalmente, veja só, eu já vi de tudo nessa vida, certo? Mas, normalmente o município não assinava a carteira dos cargos comissionados. O que é que fazia? Fazia um contrato individual de trabalho. Agora, pode acontecer de assinar a carteira. Beleza. Seria um contrato por tempo determinado, digamos assim, porque... Isso, é justamente assim que, se não me engano, ela fazia, a renovação era a cada 6 meses, eu acho que era a cada 6 meses, fazia um contrato, registrava... Um contrato emergencial, pode ser, um contrato emergencial, tal, coloca na carteira, beleza. Mas depois ele não vira estatutário. Né? Sim, a não ser que exista uma decisão judicial, algo nesse sentido, ele não vira estatutário. Já existe aquela situação que era mais normal, né, em que a pessoa entra via concurso público, ou mesmo contratação, quando não era exigido concurso público, e aí passa a condição de estatutário. Aí sim, você vai ter uma anotação na carteira que não vai ter fim. O fim dela é quando implanta o regime jurídico único da União ou do município, entendeu? Então, muitos servidores públicos têm anotação na carteira porque, na época, a contratação era feita via CLT. Depois, eles passavam a condição de estatutário. E aí, tem no INSS o período de CLT, mas não tem o de estatutário. Se for esse o problema, não tem problema nenhum. Basta pedir a certidão de tempo de contribuição no órgão dele, para que ele passe o tempo de contribuição de serviço público para o INSS. Ou a certidão de tempo de contribuição no INSS, referente a esse período seletista, para o órgão público, caso o órgão público já não tenha, né? Porque normalmente o órgão público já tem essa informação. O cargo em comissão, não. O cargo em comissão sempre tem que estar todo o tempo vinculado ao INSS. Então, a contribuição tem que vir ao INSS. Se ele foi contratado inicialmente com carteira de trabalho, você tem anotação na carteira, você vai pegar a data de início na anotação na carteira. A data final, se tiver na carteira, data final da carteira. Se tiver uma portaria no meio, não tiver data final, você vai colocar a portaria indicando que ele passou a condição de estatutário cargo em comissão, ou seja, vinculado ao INSS. E aí a data final seria o decreto ou a portaria de exoneração desse trabalhador. Aí você tem condições de compor o quadro fático sem necessidade de uma certidão de tempo de contribuição, que é exigida apenas no caso do servidor ser estatutário, ou seja, ocupante de cargo efetivo na administração pública. Ficou claro? Não sei se eu me entendi. Qual é a dúvida? Para ser objetivamente. Porque eu olhei no meu INSS, nas contribuições dele, tem algumas datas, alguns anos, que tem o início, mas não tem o fim. Embora no ano seguinte já apareça novamente as contribuições, né? Aí tem mas de início município, e fim. De município? Do município, isso. Pronto. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar portaria de nomeação, portaria de exoneração. Pronto. Comprovar o período, né? Falo portaria, mas o certo seria decreto, né? O certo seria decreto, mas já vi portaria também nomeando, portaria.
Portaria Então, exonerante. tudo bem. Eu estou juntando essa documentação porque o fato é que ela não tem tempo suficiente como trabalhador urbano, aí tem que esperar a idade para tentar fazer híbrido. A aposentadoria híbrida, pedido Já rural. pode fazer a correção do CNIS, viu? Já pode fazer a correção do CNIS. E como eu disse, é um serviço que você está oferecendo. Tá bom, obrigado. Beleza. Vê se alguém- Professor, aproveitando, professor, posso fazer uma pergunta também? Pode. Aproveitando aí o gancho com relação aos documentos. No caso de uma cooperativa, Sim. veja, eu estou com a cliente e um CNIS. Deus me livre, dá até preguiça, professor. Sabe aquele CNIS cheio de coisa que tem que ser feito? Sim. Ai, tantos indicadores. Meu Deus do céu. Imagina. Então, veja, um contrato lá na cooperativa, ela não assina a carteira de trabalho, porque não tem vínculo, Não né? tem, Tem cooperado. apenas um documento, ela me mandou um documento dizendo que ela é associada, não sei. Assim, uma coisa tão... Eu não sei, será que o INSS iria aceitar? Porque ela tem um tempo que está precisando comprovar, né? Tem alguns meses. Aceita. Sendo que é a cooperativa A cooperativa. a cooperativa que recolhe. A cooperativa que recolhe. Ele é contribuinte individual. Como Isso, mas quem cooperado é recolhe contribuinte individual. Isso, Agora, é cooperativa de produção ou de serviço? de serviços De serviço. profissionais de saúde. Pronto, ela pode pegar também o contrato dela com o tomador de serviço. Entendeu? Porque eu sei que faz, né? E os contra-cheques, professor? Os contra-cheques Ela recebe. também. Importante. Vale, né? Muito Eu consegui importante. alguns. Muito importante, Sim. contra-cheque também. Você pode pedir para facilitar. Você pede a ficha financeira dela. Certo. Porque numa folha tem todo ano de remunerações dela naquela empresa. Na condição de cooperada. Entendeu? Certo. Outra pergunta, com relação ao CTC. Ontem, inclusive, uma pessoa me fez um questionamento. É o seguinte, ela está se aposentando, é funcionária pública do regime próprio, mas aí teve alguma coisa que ela pediu um CTC ao INSS. O INSS já demorou. A gente tem prazo. É o mesmo prazo da concessão do benefício quando a gente pega uma retificação? Então, não é. Não é. Porque aí você vai ficar na mão do INSS mesmo. Você não consegue fazer a averbação no regime próprio sem essa certidão. E aí, sinceramente, você pode tentar um mandado de segurança. Foi o que eu sugeri a ela. Mas assim, mas também o caso dela era muito recente. Digamos que tinha 2 meses. Imagine. Eu já consegui uma declaraçãozinha simples, passei mais de 3 meses. Acho que ela tem que ter paciência. Assim, não deixe chegar a 120 dias, não. Para poder entrar com mandado de segurança, se for o caso. É por conta do prazo, é verdade. Entendeu? Entendi. Tá bom, obrigada. Valeu. Documentos públicos, né? Os documentos públicos, evidentemente, eles fazem prova por si só, né? Não há necessidade de solicitar documentos ou solicitar do órgão público qualquer informação, porque ele por si só já faz prova por si só. Mas o que esse dispositivo fala aqui diz respeito a algo que é muito importante o INSS fazer, é ser proativo na busca de informações de órgãos públicos. Então, o INSS não precisa solicitar do segurado que ele apresente um documento público, um documento oficial, porque ele próprio pode ir atrás dessa informação através de uma base de dados oficial. Inclusive, uma das coisas que o atual governo tem feito é justamente unificar essa base de dados, né? Deixar essa base de dados mais acessível aos órgãos públicos, para haver uma facilidade de informação, né? Uma troca de informações entre essa base de dados. Isso facilita a análise, certo? Então, todo documento público. Eu preciso, por exemplo, de um documento exarado lá pelo Ministério da Fazenda. Eu não preciso solicitar do segurado. Eu posso ir lá na base de dados do Ministério da Fazenda e pegar, né?
exceção feita aqueles documentos que são sigilosos, né? Ah, eu preciso de uma certidão do INCRA. Veja, eu vou precisar solicitar do segurado que ele apresente a certidão do INCRA? Não. Pelo parágrafo 6º, o próprio INSS pode solicitar do INCRA informações sobre aquele segurado, né? Sobre o tempo rural dele. Pois não. Na prática, isso para mim é uma discrepância, o INSS ser proativo. Eu não vejo isso na prática. Então a gente está falando do mundo ideal. Isso. Como que funciona? O senhor já teve alguma experiência assim, do INSS atrás? Não, sinceramente não. Assim, eu tomo todos os cuidados para fornecer tudo, né? Sim, porque o atraso não me ajuda. Mas nunca vi o INSS dizer assim, olha, eu fiz uma pesquisa no órgão oficial, no banco de dados, tal. No próprio, sim. Né? No banco dele próprio, sim. Mas de outros órgãos, não. Até porque é algo muito novo, né? É algo muito novo. Perfeito. Vamos lá, o que é considerado tempo de contribuição, certo? Então, a gente viu como é que é feita a prova. Vamos ver o que é considerado tempo de contribuição. Bom, evidentemente, tudo aquilo que tiver contribuição efetivamente realizada, seja do segurado obrigatório, seja do segurado facultativo, é tempo de contribuição. O decreto 10.410 modificou o artigo 60 do decreto 3.048. Então, quem tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha, porque o artigo 60 ele era muito mais amplo, ele previa mais situações de reconhecimento de tempo de contribuição. O atual decreto 19C, que substituiu, ele não é tão abrangente, ele tem menos situações. Então, por isso é bom ficar atento a isso, para que a gente não tenha um ruído aí de informação, certo? Inclusive, eu fiz um vídeo na época lá do curso de Direito Previdenciário, com o que era considerado tempo de contribuição. Vocês vão ver que é um vídeo bastante longo, mas agora ele tem que ser visto com ressalva, porque houve essa alteração do decreto 10.410 que não existia na época. Então, contribuição efetiva do segurado, período indenizado. O período indenizado é o seguinte: em determinados momentos da história da Previdência Social, alguns trabalhadores não podiam contribuir para a Previdência. Não havia previsão legal da contribuição desses trabalhadores. Então, o que acontece? A legislação previdenciária, sempre que isso acontece, permite que esse trabalhador indenize um tempo anterior. Ele faz a prova, começou a trabalhar lá. Imagina, eu sou dono de uma fazenda, certo? Eu tenho uma fazenda, a fazenda de minha propriedade, produz, faz tudo, e eu não posso contribuir para a Previdência. Eu não podia lá na época contribuir para a Previdência. Só que de uma hora para outra, o INSS vai lá e diz, olha, a partir de agora o empregador rural é contribuinte obrigatório da Previdência. Diz, poxa, mas eu tenho 60 anos de idade. Trabalho há 40 anos aqui como empregador rural. Emprego pessoas, produzo tudo. Se eu tivesse a oportunidade de contribuir, eu contribuía. Eu não contribuí porque a legislação não me permitia. Então, o que é que esse tempo aí, o que é que se faz? Indeniza-se. Então, sempre que a legislação fizer referência a um período de indenização anterior, esse período de indenização, que tem esse nome porque não é contribuição à Previdência, não existia contribuição à Previdência na época, esse período de indenização, ele conta como tempo de contribuição. Você define lá o período, faz o cálculo desse tempo, né? Esse período indenizado é feito o cálculo com base no valor atual da contribuição, certo? Você não precisa pegar o valor da época e atualizar até hoje. Não, você diz o seguinte, olha, eu quero do período de 75 a 80, 5 anos. Eu vou fazer como se fosse hoje a contribuição, o valor de hoje da contribuição, sem juros, sem correção, sem nada. Entendeu? Então é assim que funciona o período indenizado, para que vocês compreendam. Sempre que a legislação fizer referência a uma indenização, vai ser calculado dessa forma. Ok? O tempo do salário maternidade. O tempo que a segurada recebe o salário de maternidade não contribui para a Previdência. Inclusive saiu decisão do STF a esse respeito. Ainda assim,
Eu vou precisar me ausentar aqui rapidinho, porque chegou aqui minha esposa. Só um minuto, viu? Desculpa, eu estava sozinho em casa, minha esposa acabou de chegar, eu fui abrir a porta para ela. O tempo do salário maternidade, então, o salário maternidade é um benefício previdenciário, muitas vezes pago pelo INSS, outras pago pelo empregador, mas ele não tem recolhimento de contribuição previdenciária. Ainda assim é considerado tempo de contribuição. O tempo intercalado de benefício por incapacidade. Alteração importante. A pessoa recebeu auxílio doença durante 2 anos, ou aposentadoria por invalidez durante 3 anos. Voltou a contribuir, esse tempo que ele passou recebendo auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, assim como o tempo de auxílio doença e aposentadoria por invalidez, vale como tempo de contribuição, sendo intercalado. Agora, ele não vale para fins de carência. Ele não vale para fins de carência. Muita atenção para o auxílio acidente, certo? O auxílio acidente, a partir da reforma da Previdência, ele sofreu uma alteração aí e ele não vale nem para fins de carência, nem para fins de tempo de contribuição, certo? Importante essa alteração aí do auxílio acidente. Antes da reforma da Previdência, você podia contar o auxílio, e pode ainda contar, né, para o período anterior, você pode contar para fins de carência e para fins de tempo de contribuição. Já esse tempo de auxílio doença e aposentadoria por invalidez, você pode somar como tempo de contribuição, porém não mais, como era antes da reforma, não mais poderá somar para fins de carência. No meu entendimento, inconstitucional isso, certo? Vamos atacar forte essa questão, porque a pessoa que está afastada do trabalho por motivo de doença, por motivo de acidente, qualquer motivo que seja, que dá ensejo a um benefício por incapacidade, ele não tem que contribuir, né? Constitucionalmente, ele recebe um benefício previdenciário e a Constituição diz que sobre esse benefício não incide contribuição. Então, não há hipótese de incidência para fins da contribuição previdenciária, certo? Não há hipótese de incidência. Mas ele pode contribuir como facultativo. Isso é usar a legislação de maneira a burlar uma determinação constitucional que é de não incidência da contribuição previdenciária, certo? Então, no meu entender, você deve reconhecer como prazo de carência, porque não é que você não quer contribuir, você não pode contribuir por força, por determinação constitucional, certo? Além disso, o período incluído em parcelamento, está incluído, não, incluído em parcelamento após sua quitação integral, aquilo que eu disse. Você pode pegar um período e dizer, poxa, eu não contribuí lá durante 10 anos, só que eu não tenho dinheiro para pagar agora. Isso, eu quero parcelar. Você vai na Receita Federal e pede o parcelamento desse período. Você vai pagar parcelado? Vai. Mas você pode somar esse tempo, esses 10 anos, no seu tempo de contribuição? Não enquanto não quitar o parcelamento. Está no parágrafo 3º do artigo 19. O tempo de contribuição também pode ser provado através da certidão de tempo de contribuição do servidor público. Nessa hipótese, o que é que você está fazendo? Você está pedindo a certidão de tempo de contribuição no regime próprio de previdência e pegando esse tempo e levando para o regime geral, levando para o INSS. Você não vai poder usar esse tempo de contribuição lá no regime próprio, né? Você tirou de um lugar e colocou em outro. Muito cuidado ao fazer isso, porque você deve evitar duplicidade. Se você já tem aquele tempo de contribuição em outra atividade que ele tinha, você não tem por que pedir a certidão do tempo de contribuição, certo? Você só pede daquele período que ele vai necessitar para cobrir aí um buraco que tenha nas contribuições do seu cliente.
mas vale com tempo de contribuição. O salário de contribuição, desde que ele seja igual ou superior ao limite mínimo, ou seja, a partir da reforma da Previdência, o salário de contribuição, que é a remuneração, ela é tida por mês, certo? Isso é importante. O salário de contribuição é o mensal. Mensalmente ele tem que ser igual ou superior ao limite mínimo. Igual ou superior ao limite mínimo, ou seja, um salário mínimo. O salário de contribuição tem que ser de um salário mínimo. Só não se aplica essa regra ao intermitente. Até tentaram fazer isso através de uma medida provisória, dizer que o intermitente, aquela pessoa que trabalha 4 horas, né, numa empresa e tal, ele precisaria complementar a contribuição. Só que caducou, né, a medida provisória, então essa regra não vai valer para o intermitente. Certo? O intermitente pode ter uma remuneração inferior ao mínimo, ainda assim vai poder contar aquele período como tempo de contribuição. Ok? Mas para os demais trabalhadores, aí eu estou falando todos os trabalhadores, todos os segurados da Previdência Social, se receberem abaixo do mínimo mensal, não pode contar aquele período como tempo de contribuição. Não era assim antes da reforma. Antes da reforma, o segurado, o empregado, o trabalhador avulso e o empregado doméstico, o limite mínimo é o salário mínimo diário. Então, se ele recebesse mesmo abaixo do mínimo, mas trabalhasse pouco tempo ali, né, uma jornada de horas menor, ele fazia jus à contagem daquele tempo de contribuição. Só quem não fazia era o contribuinte individual, que tinha a obrigação de complementar. Mas os demais podiam somar. O que aconteceu depois da reforma? Todos os segurados caíram na regra do contribuinte individual, portanto, eles têm que complementar. Agora, essa complementação para o mínimo pode acontecer na forma prevista na legislação, em forma de complementação, mas também em forma de agregação de valores. Então, imagine, por exemplo, que durante o ano o trabalhador recebeu uma remuneração mensal de meio salário mínimo, a metade do salário mínimo durante o ano todo. Esse trabalhador pode, lá na frente, para poder contar esse período como tempo de contribuição, fazer a união de 2 meses em um. Então, eu vou pegar janeiro e fevereiro, vou juntar meio de um, meio de outro, completo um salário de contribuição, no mínimo, um salário mínimo, e aí conto um mês. Então, para cada ano que esse trabalhador receber uma remuneração de meio salário mínimo, ele vai poder contar como tempo de contribuição 6 meses. Percebeu? Também pode ser feito o seguinte, digamos que um mês ele recebeu meio salário mínimo, no outro mês, um salário mínimo e meio. Ele pode pegar esse meio a mais e somar com aquele meio menos. Então, imagina o trabalho que o advogado vai ter agora. Né? Imagina o Professor, trabalho. Pois não, Priscila. O senhor está falando aí do contribuinte individual, do avulso, o empregado também? Empregado também, todos. Agora, o empregado, veja só, o empregado que exerce atividade intermitente, ele não. Sim, não. Ele não está. Mas o tipo, empregado, o trabalhador em tempo parcial, aquele que trabalha lá 25 horas, 30 horas, né, e tem um acordo de não receber o salário todo, porque pode receber só a metade, o número de horas. Esse também. E aí não tem uma outra forma dele contribuir naquele mês? Ele não pode contribuir com a diferença? Ele pode contribuir com a diferença, mas esse trabalhador é o intermitente, viu? Isso você explicou aí, o trabalhador... Não, eu não estou falando de intermitência, não. Eu estou falando de empregado parcial, que você trabalha 4 horas e 20 horas semanais. Ao invés de trabalhar 44, você pode trabalhar 20, 25 horas semanais. Qual a diferença do intermitente? Porque o intermitente, você pode ter vários contratos de trabalho com vários empregadores diferentes. Sim. Você tem tempo para responder a solicitação deles e ir trabalhar ou não. E esse né? trabalho... O intermitente recebe pelo valor que ele
trabalhou na hora, inclusive recebe 13º salário, diferenças de férias, recebe tudo na hora. Isso é intermitente. O empregado em tempo parcial, ele é um empregado normal, só que a carga horária dele é menor. Entende? Por exemplo, eu faço faculdade à tarde então. E isso pode receber menos que o mínimo. Esse tá... Eu trabalho... Ele não vai poder contar eu faço o tempo de contribuição dele, não. Ele não vai poder contar. Ele vai ter que complementar. Ele vai ter que complementar. É isso. Esse mês eu trabalhei. Eu posso complementar como o quê? Como individual? Pode ser. Facultativo? Sim. Você complementa como facultativo. Aí seria o valor de quanto? Com qual percentual? Ah, sim. Entendi. Tipo, ele... A base qual é o quê? A base de cálculo é o salário de contribuição vezes os 20%. Entendeu? Então, digamos... Mas é 20%? Você recebe, é 20%. Agora, você pode... como é mínimo, você pode pagar 5%. Pronto. 5% sobre meio salário mínimo. Você só vai ter direito ao benefício lá no valor do salário mínimo, né? Mas você pode complementar com 5% sobre meio salário mínimo. Mas esse 5% vai entrar naquela regra lá do MEI, não? Não. Vai ser contribuinte de baixa renda. Contribuinte facultativo de baixa renda. Mas ele ficaria também impedido de aposentar por tempo de contribuição, não, Ficaria né? impedido de se aposentar por tempo de contribuição. Para se aposentar por tempo de contribuição, ele teria que complementar para 11. Entendeu? Poxa. Entendi, não gostei. Mas foi ruim, foi péssimo. A alteração foi horrível. Porque colocou a mesma regra que existia para o contribuinte individual, mas o contribuinte individual se justifica. Porque num mês ele ganha mais e outro mês ele ganha menos. Vai depender dele trabalhar, né? Uhum. Então foi ruim. Eu não digo que foi bom, não. Foi ruim mesmo. Mas aí pode fazer isso. Pois, diga. Deixa eu só tentar entender. Sim. Eu me perdi agora na base de cálculo. Para o salário mínimo é o quê? 8%? 9%? 7,5%, né? É 7,5%. Do empregado. Do empregado. 7,5% do empregado. Do empregado, mais 20% do empregador. Certo. Aí ele contribuiu, teve lá a contribuição de 7,5% sobre meio salário. Isso. Da parte dele. Isso. E teve também os 20% sobre meio salário do empregador, ok? Ele não vai fazer 20%, né? Ele vai fazer no máximo 11% sobre meio salário. Sobre meio salário. Então, 11% sobre meio salário. Pronto, beleza. Aí, eu vou pegar agora mais meio salário para contribuir individual, ou para contribuir como facultativo, eu vou pegar mais meio salário e botar mais... Vamos por partes, Priscila, vamos por partes. Ele recebe de remuneração da empresa meio salário mínimo. Isso. Para ele chegar a um salário mínimo, ele só precisa contribuir naquele mês 11% sobre meio salário mínimo. Acabou. Só isso. Para que mais do que eu que já contribuí. Hã? Ele vai contribuir com 11% a mais? Claro. Ou total 11%? Claro, 11% sobre um salário mínimo. Vamos dizer o seguinte, o salário mínimo é R$1.000. Ele recebeu da empresa 500. 500 ele recebeu. Certo? Descontou 7,5. Se ele quiser contar aquele mês como tempo de contribuição, ele tem que pegar e pagar para o INSS. De onde for, viu? Ele pode pegar da remuneração dele, pode pegar de outra coisa, não sei. 11% sobre R$500, ou seja, R$55. Ele já pagou 7,5 lá, ele paga R$55, completou para um salário mínimo, perfeito. Conta que ele... Vai dar um total de 20. Não tem total. Não tem total, Priscila. Você não faz total. Você não faz total.
É porque em tributário é a hipótese de incidência. Olha lá, eu vou botar no chat, viu? 500 vezes 7,5%. Quem é que fez esse recolhimento? O empregador, e pagou para ele líquido. Quando é que vai ser líquido aqui? Vamos ver, vamos fazer a conta aqui. Só para a gente ter. Líquido. 500 vezes 7,5% dá 37,50 menos 500, 462,50. 462,50. Foi isso que ele recebeu de remuneração no mês. Só que o que acontece? Ele não pode contar isso aí para a aposentadoria dele. O tempo de contribuição não dá. Quanto é que ele vai precisar pagar? Está faltando quanto para um salário mínimo? Lembrando, salário mínimo é 1.000. 500 vezes 11%. Pronto, simples assim, 55. Pagou. Ele pagou 7,5 aqui, pagou R$55 aqui. Só. Você não soma, não tem como somar. Deu para entender? Uhum. Por que você... Eu estou pensando em outra coisa aqui. Por que você não soma? Pergunta, por que você não soma? Porque eu estou entendendo como duas contribuições diferentes, uma como facultativo e a outra como empregado. Perfeito. O facultativo contribui com quanto? O senhor está colocando 11%. 11% porque você me disse que o interesse dele é ter uma aposentadoria por tempo de contribuição. Você que me disse. Certo. Não é ninguém, não. Sim. Eu sou facultativa, esqueça esse caso. Eu sou facultativa hoje, eu tenho que contribuir com 11%. 11% se você quiser um benefício de um salário mínimo. Pronto, perfeito. 11%. Caso não queira... Caso eu queira mais, Sim. Porque eu só posso ter um salário mínimo, né? É o mínimo. Caso eu queira mais, é 20%. Então, digamos, eu quero, como facultativo, eu quero ter uma aposentadoria próxima do teto. Eu vou pegar R$6.000, eu vou multiplicar por 20%. Eu vou pagar R$1.200 por mês. Aí o meu salário de contribuição, entre aspas, né, porque não é salário de contribuição, meu salário declarado é R$6.000. Posso fazer 6.000 vezes 11%? Não posso. Por quê? Ao optar 6.000 vezes 11, ao optar por R$6.000, eu pego a alíquota do facultativo, que é 20%. Não é facultativo de baixa renda. Se eu peguei 11%, é porque a minha base de cálculo tem que ser 1.000. Tem que ser um salário mínimo. Uhum. Entendeu? Entendi. É isso. Eu posso complementar, veja, pronto, nessa mesma situação, ele recebe R$500 da empresa e paga 7,5%. Ele pode complementar para R$6.000, 5.500. Olha, eu quero ter no meu salário de contribuição R$6.000. Posso pagar 5.500? Posso complementar. Só que minha alíquota aqui vai ser quanto? 20%. Percebeu? Uhum. É isso, a opção é minha. Entendi. Porque são contribuições diferentes. Uma contribuição é como empregado, a outra contribuição é como facultativo. Seguem lógicas diferentes. Totalmente diferentes. Você nunca vai somar. Nunca some. Se você somar, você vai dar mal. Ou vai pagar mais, ou vai pagar errado. Entendeu? Não tem soma. Entendi. Tem complementação. Professor, Pois não. no caso do contribuinte individual que precisa complementar, continua os 20%? Continua. A mesma alíquota que ele escolheu para a contribuição mensal. Ok. Certo? Tempo de atividade rural também pode ser considerado tempo de contribuição. Né? Lembrando que a Lei 11.718 é que fala da aposentadoria híbrida, que permite que você some o tempo de atividade rural com o tempo de atividade urbana para conseguir uma aposentadoria por idade urbana.
além do tempo convertido. Lembrando que o tempo convertido pode acontecer em duas hipóteses. A conversão do tempo como deficiente, que está previsto no artigo 70E, e a conversão do tempo especial, que é o exercício de atividades insalubres ou perigosas. Está previsto no parágrafo 5º do artigo 188P. Sendo que, nesse caso de atividades especiais, a conversão só pode ocorrer até 12 de novembro de 2019, porque a reforma da Previdência não permite mais que você converta tempo especial em tempo comum. Ok? Ok. Fechamos. Mais alguma dúvida? Eu tenho. Diga Só aí, mais você. uma. Pode falar. Professor, essa semana eu te fiz uma pergunta. Uma segurada, na verdade, ela é doméstica. Certo. Ela é diarista. E aí tá querendo começar a pagar o INSS, nunca pagou, ela tá com 50 anos. Certo. No caso dela, a pessoa que me procurou, que é quem ela tá trabalhando hoje, que quer começar a pagar, ele quer começar, pensou em colocar ela, abrir um MEI para ela. Certo. Eu falei que não tinha necessidade, porque ele quer o MEI para pagar os 5%. Eu não sabia que tinha essa questão do facultativo. de baixa renda. Pode ser essa modalidade. Pode ser a modalidade. Até porque ela não se enquadra no MEI, acho. Acho que ela não teria Não. enquadramento de MEI, não. Mas aí o facultativo Agora, funcionaria da mesma forma, fica sem poder aposentar por tempo de contribuição. Mas de todo jeito não vai, a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais. Não existe mais, E ela vai começar a partir de agora, que ela nunca contribuiu. Então não tem problema. Não tem problema. Okay? Ô, professor, uma outra coisa. A regra de pontos também, ela vai deixar de existir para as novas aposentadorias? Ela deixou de existir, na verdade? Não, ela só não se aplica a regra de pontos para quem começou a contribuir depois da reforma. Quem começou a contribuir antes da reforma, ela se aplica. No caso dela, também não vai ter regra de pontos, porque ela vai começar agora, exatamente. Depois da reforma, Mas ela não ia conseguir, não, porque para a regra de pontos, ela precisa ter 30 anos de tempo de contribuição mínimo. Então, 30 anos, ela só poderia se aposentar com 80 anos. E mesmo assim, 80 anos daria. Professor. Na verdade, a intenção dele é outros benefícios, é um auxílio-doença, alguma coisa por conta da idade dela, né? Ele não sabe nem se ela vai chegar a aposentar. Sim. A ideia é essa. Valeu. Obrigada. Diga aí, Diogo. Desculpa. Professor, o senhor poderia dar uma pincelada rápida na questão da contribuição sobre 5%, 11%, 20%? Eu peguei aí no ar que para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, só quem participa com 20%. Rápido, assim. Veja só, são dois tipos de segurados. Você tem que ter tratamento diferente para os dois, certo? Um segurado é o facultativo. O facultativo, ele pode contribuir de 3 formas. 5% se ele tiver interesse em um benefício de um salário mínimo, então é 5% sobre um salário mínimo, mas ele só não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. 11% sobre um salário mínimo e ele terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E 20% sobre qualquer valor, ele terá direito, inclusive, a uma aposentadoria acima de um salário mínimo. Certo? Vai depender, obviamente, de quantas contribuições ele fizer, uma série de questões. Por exemplo, pode falar. Se o sujeito decide colaborar 20% sobre R$2.000, certo. Por exemplo, esses R$2.000 é aleatório? Ele não é aleatório. Facultativo, qualquer valor. Facultativo pode contribuir em cima de R$50 mil, se ele quiser. O INSS vai receber. Ele não vai servir para nada para ele, vai receber. Entendi. Porque ele não tem salário. Contribuinte individual é diferente. Contribuinte individual, a alíquota menor é 11%. 11% sobre um salário mínimo e ele terá direito a um benefício de um salário mínimo.
E 20% certo, sobre qualquer valor. E conta também a aposentadoria por tempo de contribuição para aqueles que se filiaram antes da reforma. Na verdade, só para quem cumpriu os requisitos, né, antes da reforma. É por isso que não vai acabar caducando. E o MEI, né, o microempreendedor individual, que é um tipo específico de contribuinte individual, ainda pode fazer o recolhimento de 5% sobre um salário mínimo. Aí não teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas o MEI, o tratamento é diferente. Vai sobrar para esse sujeito de 5% apenas a aposentadoria por idade? Não, tem a aposentadoria, tem a aposentadoria programada, por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade. Sim, Sei lá, sim. tem muita coisa. Não, perfeito. Beleza? É isso, pessoal. Um abração aí a todos. Até a próxima. Tchau.